Tem várias celebrações ao longo do ano, e destas celebrações tem algumas que para mim é muito cara, muito preciosa. E essa celebração dos Santos Anjos da Guarda para mim é uma celebração preciosa. Eu tenho um amor, uma devoção, a minha primeira devoção de santos é o meu anjo da guarda. Eu costumava sempre brincar, dizer para as pessoas: eu clamo primeiro ao meu anjo da guarda, depois a Nossa Senhora. O meu anjo da guarda, até assim, ele se encontra em primeiro lugar nas minhas devoções. Assim, se alguém pode até achar estranho, poxa, mas Nossa Senhora, mas na minha história o meu anjo da guarda faz-se presente em primeiro, assim. Aqui, às vezes, trabalhando na redação, nas situações, às vezes com próprios freios, com alguma situação, fala: recorra ao anjo da guarda, recorra ao seu anjo da guarda. Eu tenho isso muito concreto comigo. Eu falava outro dia, ao celebrar na festa dos 3 arcanjos, então uma festa dos arcanjos e a festa do anjo da guarda, são festas que eu tenho muito cuidado, muito zelo da presença dos anjos na nossa vida. E eu comentava, fazia homilia outro dia na festa dos 3 arcanjos, dizia: o nosso anjo da guarda, ele traz características importantíssimas. Quando nós rezamos aquela oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Sempre me rege. As imagens de São Gabriel costumam vir sempre com uma tiara na cabeça, ou então ele traz uma outra rosa, que é uma amarilice, que demonstra a nobreza, demonstra a dignidade, demonstra a realeza. Quando nós rezamos na oração do Santo Anjo da Guarda, sempre me rege, estamos reportando a essa característica de São Gabriel, de que revela a realeza, de que revela quem é Cristo, de revela quem é o Rei. Depois rezamos que nos guarde. Essa é a atitude de São Rafael. A gente vai ver isso no livro de Tobias. Ele guarda, ele acompanha Tobias, cura, o acompanha, o orienta, o conduz durante todo o tempo. Se faz presente ali, então, Rafael, Rofus, El, médico de Deus, aquele que acompanha, então. E nós fazemos isso com o nosso anjo da guarda, que nos guarde. A presença do arcanjo, então, Rafael. Governa e ilumine. O chefe da milícia celeste, São Miguel, aquele que é o comandante, aquele que conduz. O arcanjo, o arquiarcanjo, o primeiro, aquele que está à frente, aquele que conduz, então que governa. E ilumina, porque segundo a tradição, é papel de São Miguel acompanhar as almas do purgatório até o céu, que vai iluminando-nos o caminho, que vai iluminando o nosso caminho. A oração do Santo Anjo da Guarda que nós fazemos e devemos fazer cotidianamente, traz a nós a presença desse anjo custódio, desse anjo guardião, do anjo da guarda, assim chamamos, aonde ele traz as 3 características dos 3 arcanjos, onde ele traz as características do serviço dos 3 arcanjos. Deus nos concede uma graça, um dom extremamente importante e valioso, que é a presença do anjo da guarda. E ele está a conduzir a nós a todo momento. A primeira leitura vai dizer: lhe dou um anjo que irá à sua frente, irá na frente e conduzirá o seu caminho. Escuta, aprende com ele, o obedeça. E aí vai dizendo: se você não fizer isso, se você o abandonar, você vai ter problemas. A liturgia de hoje nos faz essa pergunta: quanto de amizade nós temos com o nosso anjo da guarda? Como está a nossa relação com o nosso anjo da guarda? Às vezes as mães ensinam, é a primeira oração que a gente aprende, e a gente escuta de todos os modos:
Pede ao seu anjo da guarda na hora de dormir, quando vai para algum lugar, à noite, escuro. Não se preocupe, não, você não está sozinho, está com o seu anjo da guarda. A gente vai escutar quantos milagres da presença do anjo da guarda em nossa vida. Quando era criança, eu me perdi uma vez. Eu achei que a minha mãe já tinha vindo embora, e então eu resolvi ir embora da igreja para casa. E não sabia como é que voltava, estava meio perdido. Tinha meio ideia de onde morava. E apareceu um rapaz e disse, não, eu te acompanho, você está indo para casa? Eu falei, estou. Aí ele foi conversando, falou o nome do meu irmão, falou o nome da minha irmã, e a gente foi conversando. E ele chegou até a porta de casa, eu entrei, ele, tchau, tchau. E foi. Aí depois eu fui contar para o meu irmão, eles, não conheço ninguém assim. Fui falar com a minha irmã, não conheço ninguém assim. Ninguém sabia da existência daquele rapaz, ninguém nunca viu ele depois, eu não me lembro de ter visto. E a minha mãe explicou assim, foi seu anjo da guarda. Eu não sei se foi o anjo da guarda mesmo, pai, se era algum menino dali do bairro, que eu não consigo explicar, que eu era criança. Se não era o meu anjo da guarda, foi alguém enviado pelo meu anjo da guarda. Isso não tem como sombra de dúvidas. Às vezes nós ficamos querendo explicar a ação de Deus, querendo que Deus entre dentro da nossa cabeça. E a minha mãe facilitou o problema. Era o seu anjo da guarda. E eu me lembro que ele acompanhou, depois nós nunca mais ouvimos falar desse rapaz. E ele vinha dizendo, não forçou nada, não falou nada, não ficava perguntando, mas nós íamos conversando. Uma experiência, eu lembro dele caminhando, lembro da voz, lembro do jeito, e eu sempre falei, aquele era o meu anjo da guarda. Eu tive a alegria de ver o meu anjo da guarda, ver a ação dele. Eu sempre trago isso. Contar várias outras vezes onde estive na presença do meu anjo da guarda, ainda então, sentido de oração. Devemos ter uma amizade com o nosso anjo da guarda. 7 coisas. Espaço aqui, 7 coisas fundamentais para ter uma amizade com o seu anjo da guarda. A primeira, queira saber sobre os anjos. Na Sagrada Escritura, quais são as passagens? Onde estão os anjos? Atos Apóstolos. Queira saber sobre os anjos, Sagrada Escritura. Na tradição da igreja, na vida dos santos, no magistério, próximo de nós, quem são as pessoas devotas de anjo, saber sobre milagres de anjos, queira saber sobre os anjos da guarda. Segunda coisa, para estabelecer uma amizade com o seu anjo da guarda, estabeleça uma devoção, ou é a oração Santo Anjo do Senhor, ou é o terço, ou é a coroinha dos anjos, ou é uma ladainha de São Miguel, ou é uma oração, o exorcismo de São Miguel, e cumpra essa oração cotidianamente, assim como você alimenta, assim como você tem que alimentar o dia inteiro. Coloque nos seus lábios, coloque no seu coração, nas suas atitudes, que eu acredito em anjos. Eles estão presentes, que eles se fazem presentes. Quando Pedro é libertado, lá no Atos dos Apóstolos, a serva da casa, quando Pedro chega, vira e fala assim, Pedro está lá no portão gritando. Aí, que chega na casa de Marcos, né? E aí alguém de lá dentro vira e fala assim, Pedro morreu, já decapitaram ele. Não, não era ele, eu tenho certeza. Aí alguém vai lá e atende, que se não é Pedro, é o anjo de Pedro. Porque essa mulher não daria aqui gritando tanto se não tivesse alguém lá fora. E aí quando chegam lá fora, São Pedro está lá fora. Se não é Pedro, é o anjo de Pedro. Desde a origem da igreja, eles têm concreto, os anjos se fazem presentes. Quantos não são os milagres? A presença dos anjos, a presença dos santos, falando sobre os anjos. Tenhamos então em nossos lábios, em nosso coração, em nossa vida cotidiana, uma oração, a devoção concreta aos anjos da guarda. Terceira coisa para estabelecermos uma presente, uma constante devoção ao nosso anjo da guarda. Ao planejar uma coisa, ao organizar uma coisa, faça a oração, peça que o seu anjo da guarda ilumine e abra a tua mente, possa ali se fazer presente naquele projeto.
Ao executar uma coisa, peça essa habilidade. Não sei como é que faz isso, não sei para onde é que vai, como é que eu faço? Se já sabe fazer, peça agora que Ele ajude a conduzir. Nos momentos de dificuldades, complicado, perigo, risco, doença, sofrimento, dores, concretize. Sim, meu anjo da guarda, Senhor, o Senhor me concedeu um anjo. Nesse momento eu preciso da companhia dele. Estabeleça um diálogo com o seu anjo da guarda para que ele possa iluminar, fazer aquilo que diz na primeira leitura, ter a sua cabeça aberta, atenta às diversas situações. Temos que ter isso muito claro. Essa oração, neste momento, esse pedido, não seja orgulhoso. Ah não, porque agora eu estou aqui nessa situação, fui eu que arrumei, no meu anjo da guarda não vai aparecer. Deve estar esse anjo sofrendo em algum canto, porque sabe que você não escutou, que você entrou em fria, em furada, e ele deve estar agora sofrendo em algum canto, e pedindo, lembre, peça ajuda. Uma oração, está atento então nos momentos de planejar, de executar, nos momentos de perigo, clamar aos seus santos anjos da guarda. Quarta coisa, para estabelecer uma amizade com o seu anjo da guarda, saúde o anjo da guarda dos outros. Lembre, todo mundo tem um anjo da guarda. Eu e Frei Hamilton, nós somos muito próximos, mas nós temos gênios muito fortes. Então, às vezes, nós temos que resolver algumas coisas, ou um tem que conversar com o outro, alguma coisa, e eu já da minha sala, ou de onde eu estou, falo, vai lá, anjo da guarda, corre e conversa com o anjo da guarda dele, para que as faíscas sejam menores, ou que ninguém veja as faíscas, né? Porque se elas vão sair, que ninguém veja, né? Nós temos que ter isso muito claro. Os nossos anjos têm uma inteligência espiritual, eles estão vendo acima de nós. Às vezes está lá o inimigo correndo, ele já sabe, basta o Frei Enes vir falar isso, e aí pronto, vai virar uma confusão, e já era o escândalo, a briga, a confusão, o conflito. Porque, como eu disse, nós temos uma batalha espiritual. Ao pedir para o meu anjo da guarda se adiantar a essa situação, ele já prepara o anjo da guarda do Frei Enes. E ao mesmo tempo o anjo da guarda prepara o coração dele para ouvir o Frei Enes, que vai vir lá estabanado, falando com o seu jeito, com as suas palavras, com o seu jeito goiano, entrando de uma vez. Ou se a gente sabe que alguém vai vir falar conosco, se adiante, peça ao seu anjo da guarda que ele se avance. Essa era uma catequese do Papa Pio XI e do Papa João XXIII. Eles, como embaixadores, como núncio apostólico, eles nunca iam a uma reunião sem pedir que o anjo da guarda deles se adiantasse àquela situação. Nós temos que trazer isso. O meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, eles têm um anjo da guarda. E nós temos que começar a fazer isso, pedir com que o anjo da guarda nossa se aproxime do outro, numa saudação, num cuidado, num zelo. Podemos entender, perceber o sofrimento, a dor, a dificuldade, o desafio, o medo do outro. Ou que o outro perceba o meu medo, a dor, a minha dificuldade. Às vezes a gente atacamos porque estamos frágeis. Então, como qualquer outro bicho, quando estamos afligidos, nós atacamos querendo nos defender. Ninguém mais forte e melhor para nos defender do que o nosso anjo da guarda, que é concedido por nós. Concedido a nós. Quinta coisa para estabelecermos uma amizade profunda com o nosso anjo da guarda. Divulgue a devoção aos anjos. Fale sobre os anjos. Faça com que os santos anjos sejam conhecidos. Fale sobre os santos anjos. Fale sobre a presença. A partir do momento que você começa a viver um momento de conhecer, de estudar, um momento de uma devoção, de oração, de perceber a ação dele na sua vida, pelos milagres, por te retirar das enrascadas, que são tantas que nós entramos. A partir do momento que nós percebemos o anjo da guarda dos outros também agirem na vida dos outros, e essa ação dele chegando até a nossa vida,
partir do momento que nós temos em nossos lábios uma oração constante, um diálogo com o nosso anjo da guarda, é papel nosso agora divulgar essa devoção, falar sobre os anjos da guarda. Sexto, detalhe importantíssimo em uma devoção aos santos anjos de guarda, é celebrarmos as suas festas. Celebrar a festa, ter essa... Hoje eu vou agradecer ao meu anjo da guarda pelas enrascadas que ele me tirou ao longo desse ano, e foram muitas. Se pensar no Covid-19, quantas vezes eu não imagino que o anjo da guarda deve ter entrado na minha frente para que eu não contraísse esse vírus, quantas vezes ele não deve ter entrado na frente de tantos outros, né, dona Lourdes? A gente sempre falava aqui que não adianta, a gente está protegido por ele, eles vêm à nossa frente, e é verdade. Cuidado, como está atento, eu tenho esse cuidado, às vezes falaram, eu atribuo este milagre por, como sacerdote, tantas pessoas que nós atendemos, de hoje o Santuário Jardim da Imaculada, são 14, 15 pessoas morando nessa casa, e que não vivemos a experiência da contação, mas temos contato com tanta gente. Então eu enxergo aqui a ação do anjo da guarda, enxergo a ação do anjo da guarda em tantos aqui do santuário, que viveram esse momento, que passaram por esse momento com tranquilidade, com saúde, que passaram, que estão aqui. São esse anjo da guarda. Então é necessário, nesse dia de São Miguel, hoje, louvarmos e agradecermos a presença dos anjos da guarda, celebrarmos, sabermos quais são os dias com alegria, com devoção. Sétimo, último passo para termos uma profunda amizade com o nosso anjo da guarda, tenhamos uma amizade com a Rainha dos Anjos. Tenhamos um cuidado, um zelo, a devoção a Nossa Senhora, ela é a Rainha dos Anjos. Se às vezes o nosso anjo está precisando de um upgrade, recorra a ela, olha, está fraquinho, estou precisando que você dê uma reforçada nele aí. Na redação, os meninos brincam falando assim, Frei, nos momentos de dificuldade, o senhor concede aí para a gente dar uma volta com o seu anjo da guarda, porque eu já percebi que ele ajuda a resolver. Trabalhava o Guilherme, outros trabalhavam comigo, Wagner, alguns anos atrás, sempre dizia, Frei, já percebeu que o anjo da guarda do Senhor está presente. Ele falava, então vocês convivem isso comigo e não fazem o mesmo? Peça a ela, recorra a ela, a Rainha dos Anjos. Peça que ela infunde no coração de vocês a mesma atitude que é ao nosso coração, não a vocês, mas também ao meu coração, pedir a Nossa Senhora que infunda em nós essa sensibilidade de perceber a presença dos anjos. Imagina que Nossa Senhora, quando entra a São Gabriel pela janela da sua casa, ela percebe. Um anjo de Deus foi enviado à casa da Virgem Maria. E o anjo a saúda. E ela não espanta, ela reconhece que é um anjo de Deus. Sétimo passo é estabeleçamos uma devoção aos santos anjos da guarda. O Evangelho vai dizer que as crianças, aqueles que escandalizarem as crianças, escandalizam os anjos de Deus, os anjos que contemplam a face de Deus. Ninguém mais do que uma criança é capaz de aprender. A criança é modelo de discípulo porque ela está em constante aprendizado. Não tem ninguém melhor para conviver do que alguém que é capaz de aprender e ensinar. Pessoas capazes de aprender revelam humildade, revelam preocupação, revelam boa intenção, revelam o seu crescimento. A criança é a imagem do reino de Deus, porque ela é capaz de aprender. Peçamos hoje então aos santos anjos da guarda, eles que já contemplam Deus face a face, que nos ensine também a contemplar o próprio Deus face a face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.